E aí, pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso módulo avançado. Falei na última aula sobre planejamento e organização do tempo, e agora nada mais justo de começar já a falar um pouco mais de futebol, tá? Porque esse é o assunto do curso, principalmente voltado para o Match Odds, mas vamos falar um pouco mais de futebol. O bate-papo que a gente vai ter agora é um bate-papo de experiência. Eu vou tentar passar para você a minha experiência de por que eu cheguei nessa conclusão e vou contar para vocês que nem sempre eu pensei assim, tá? Existe um benefício muito grande de você afunilar os times e os campeonatos que você trabalha. Quando eu comecei aqui, eu trabalhava no under limit, no mercado de menos gols, no limite do gol, e eu fazia todos os jogos possíveis na minha frente, né? Todos os jogos que eu tinha condição de ter stream, por exemplo, e um mercado aberto. Não vou dizer para vocês que foi maléfico, que foi ruim, porque como você está começando, a gente já comentou isso no vídeo passado, quanto mais jogos você faz, mais experiência você adquire, né? Porém, a qualidade desse jogo é de característica duvidosa, né? Eu não sei se eu estava realmente prestando atenção nesse jogo ou não, por fazer vários. Eu não sei se eu estava realmente no último jogo do dia cansado o suficiente para prestar atenção em alguma coisa ou não. Então é lógico que se eu tenho mais tempo disponível durante o dia para fazer jogos, pode ser que eu assimile mais coisas, que eu absorva mais coisas de um jogo, que isso facilite e acelere o meu processo de aprendizado, o meu processo de experiência de tela. Porém, isso também tira muito da qualidade do meu trade, tá? Porque as características dos times, elas são totalmente diferentes, dos campeonatos elas são totalmente diferentes. Então você, naquele momento do under, quando eu trabalhava no under limit, eu só ficava pensando ali do jogo estar movimentado ou não, bola parada, não sei o que. Mas quando você vai trabalhar o Match Odds, que é o foco desse curso, a leitura do jogo ela é importantíssima. Nós vamos falar na próxima aula sobre análise pré-jogo e eu vou mostrar para vocês que um trader ele faz pouquíssima análise pré-jogo e eu vou te mostrar o porquê disso, tá? Vou te mostrar quais são os motivos. Por mais que algumas pessoas digam que você tem que estudar um jogo e as características desse jogo, eu vou mostrar para você que em alguma forma de trabalho, em alguma das formas de trabalho, você não precisa ver nada do jogo, nada de pré-análise, você só precisa abrir o mercado. Em outras, se você for acrescentando algum tipo de trabalho, você vai precisar, mas esse é o próximo vídeo, tá? Quais são os benefícios que você tem de afunilar um campeonato e afunilar um tipo de equipe ou uma equipe específica no longo prazo? Como eu falei, eu não tinha esse critério. Eu sempre achava besteira, né? Eu achava que não ia fazer diferença nenhuma, que quanto mais jogos eu fizesse, mais tempo eu tivesse, mais dinheiro eu ia ganhar, e eu estava totalmente errado, tá? Quando eu migrei para o Match Odds, eu mantive a mesma característica dos unders, que era trabalhar tudo, tudo que se mexia, tudo que tinha streaming e tudo que tinha mercado, né? E é claro, de novo, você está entrando no mercado novo, como a Match Odds, eu assimilava muita informação, rapidamente eu já consegui identificar como era o comportamento do mercado e tentava fazer alguma coisa. Porém, a qualidade do meu trade ela só começou a melhorar quando eu liguei o seguinte alerta. Cada campeonato tem o seu tipo de característica. Né? O campeonato inglês é um campeonato físico, mas é um campeonato muito rápido. O campeonato espanhol é um campeonato muito rápido, onde os atacantes, por exemplo, precisam de poucas chances para marcar gol. O campeonato alemão é um campeonato muito pegado, muito rápido, que sai muito gol de bola parada. Né? Então você começa a identificar algum tipo de característica no campeonato. Isso falando do campeonato em si. E aí você começa a ver se você se adapta ou não. Por exemplo, a Bundesliga 2, que é o campeonato alemão, da segunda divisão, ele é um campeonato muito corrido. Não existe discrepância entre as equipes. O primeiro colocado pode perder do último, é bem parecido com o Campeonato Brasileiro, só que é muito mais corrido. Tem muito mais situação de contra-ataque, de bola parada, tem muito mais virada. O time abre 2-0, daqui a pouco está 2-2, no fim do jogo está 4-4. Né? É uma característica. O futebol italiano, às vezes você tem 1-0, você morre no 1-0. Às vezes vai ter um jogo 2-2. Às vezes vai ter um jogo de um time que fez 3-0, igual recentemente aconteceu, e relaxa na posição. Daqui a pouco está 3-3. Né? O futebol francês, tirando o PSG, também é um jogo bem rápido, um jogo bem físico. Né? Sem tanta qualidade técnica, mas também é um jogo bem rápido. Você começa a identificar características dos campeonatos.
E quando você começa a se colocar dentro das características que você se adapta, você vai começar a ter uma melhora nos seus, não vou dizer nos seus resultados, tá? Mas nas suas tomadas de decisão. Por exemplo, eu não gosto muito de trabalhar o campeonato francês, tá? Eu acho um campeonato com um nível técnico muito baixo. Então eu prefiro o quê? Eu vou para o espanhol, eu vou para o alemão 1 e 2, eu vou para o inglês quando eu tenho streaming para trabalhar. Eu não gostava tanto do italiano, hoje eu gosto muito do italiano. Né? Eu não gostava do italiano para o mercado de under, hoje eu gosto do italiano por conta do mercado do match odds. Então eu me adaptei a essas características. Isso faz com que eu tenha menos jogos para fazer e consiga ficar mais concentrado em uma partida. Você imagina, vai ter o jogo da Juventus às 15 horas, porém às 9 eu já fiz campeonato chinês, às 11 eu já fiz o campeonato belga, ao meio-dia eu estava dando uma espiada no campeonato búlgaro, não sei. Né? E aí eu chego para fazer o italiano já, todos aqueles campeonatos antes feitos, e o italiano é uma característica totalmente diferente, eu provavelmente vou ter uma dispersão ali de atenção. Então facilita você afunilar os seus campeonatos? Sim. Né? Até porque é muito mais fácil você assimilar as notícias que saem de um campeonato, contratação, perda de jogador, lesão, sei lá, né? alguma confusão de elenco. É muito mais fácil você estar administrando poucos campeonatos. Tá? Então leve em consideração as características que você gosta de trabalhar ou não. Pô, eu não gosto de trabalhar o futebol alemão 2 porque é muita doideira, é muito corrido. Pô, vai para um campeonato melhor, que você prefira, que você julgue melhor. Eu não gosto de trabalhar o campeonato alemão porque, poxa, tirando o Bayern e o Dortmund, os times são muito parelhos, né? As odds começam sempre próximas ali, então é um jogo muito difícil de se ler. Eu prefiro um campeonato inglês, onde eu tenho mais favoritos, onde eu tenho mais 7, 6 times ali que estão sempre despontando. É característica do seu perfil, isso você vai descobrir com o tempo. Adianta eu chegar para você nessa aula e falar, olha assim, ó, esses são as listas de campeonatos que você vai trabalhar? Não, não é para isso a aula. É para te falar que você deve afunilar, porque no longo prazo você vai ter um benefício. Agora vamos falar do benefício real, que é o fato de você afunilar dentro desse campeonato algumas equipes específicas. Não dá também para fazer todas as equipes francesas, todas as equipes espanholas, todas... Não dá. Você pode fazer? Você pode, mas a qualidade do seu trade vai ser muito maior quando você começar a afunilar. Por quê? Nós vamos falar desse módulo ainda lá na frente sobre leitura de jogo, interpretação do jogo, né? Muitos traders entendem de futebol, mas aquele futebol de mesa de bar, aquela discussão, mas poucos traders conseguem identificar, por exemplo, um posicionamento de marcação, um posicionamento para recuperação de bola, como é que o time está avançando, se está, né, possibilitando ali algum tipo de contra-ataque ou não, qual foi a mudança que o treinador fez. A parte tática da análise de jogo, ela é muito fraca nos brasileiros. A gente vai muito pela emoção, a gente vai muito pela... É lógico, você consegue trabalhar pela forma de enxergar um jogo mais objetivo, né? Você vê o que está acontecendo e logicamente você toma a sua decisão. Porém, quando você consegue enxergar o futebol de uma maneira mais tática, você consegue já prever algum tipo de movimento. Poxa, isso aqui está dando contra-ataque. Isso aqui está fazendo com que o lateral avance e caia sempre alguém nas costas dele. Isso aqui pode ser perigoso. Então você pode escolher abrir ou não uma posição, porque você tem uma visão um pouco mais trabalhada, digamos assim. Né? É necessário agora? Não. Mas no longo prazo é legal você trabalhar isso. Tá? É por isso que os traders que estão aqui há mais tempo, eles fazem menos jogos. Porque a gente vai afunilando. E aí entra o ponto de você conhecer o time. Quando você, por exemplo, trabalha sempre o Liverpool na Inglaterra, vou dar exemplo só de 3 times. O Liverpool na Inglaterra, o Lyon na França e a Atalanta na Itália, que é um time que eu gosto muito. Lógico que eu não trabalho só 3 times, tá? Mas estou dando esse exemplo. Você já consegue perceber quando o contra-ataque do Lyon está encaixando, quando a forma de marcação do Lyon está encaixando, quando o Liverpool está marcando pressão, quando ele está marcando na saída de bola, ele não está deixando o adversário respirar, e você já sabe o que acontece quando ele marca desse jeito.
Quando, por exemplo, a Atalanta a Atalanta tem um estilo de marcação muito boa, que os jogadores são muito aguerridos, vão sempre para cima, já querem marcar no campo adversário, dali já querem criar a sua situação de perigo. Então é muito fácil para você perceber, pô, hoje a marcação da Atalanta não está encaixando. Então você já vai evitar de abrir, por exemplo, uma posição contra outro time ou a favor da Atalanta. Você já vai pisar um pouco o pé no freio. Pô, hoje está encaixando, então ali você já pode abrir uma posição. Né? Hoje a marcação da Atalanta está encaixando, mas o ataque da Atalanta está falhando muito. Né? Os jogadores de frente estão falhando muito no pivô, no passe, no cruzamento. O Liverpool está marcando muito bem, mas está deixando muito espaço quando é lançamento longo. Ou, por exemplo, os jogadores de ataque do Liverpool não estão encaixando nenhuma finalização. Sabe? É fácil de você perceber. E você não precisa de uma análise, vamos falar no próximo vídeo de análise pré, mas você não precisa de uma análise tão capciosa para um time que você trabalha quase toda semana. Né? Se você separa para fazer, por exemplo, o campeonato inglês e você gosta de fazer o Liverpool, você vai fazer o Liverpool às vezes num domingo, numa quinta, numa quarta. Por quê? Porque você vai vendo, opa, hoje tem inglês, opa, qual time que joga? Pô, eu tenho 2 horários disponíveis, uma tarde e uma noite. Finalzinho da noite ali, pô, tem o Liverpool, vou fazer. Porque você já conhece. Te causa uma sensação de, poxa, eu já vi isso daqui. Então é muito mais fácil. Né? Não é que você precisa estudar o adversário inteiro, você precisa estudar o Liverpool, porque é o time que você joga. Quando o Liverpool estiver encaixando todas as características boas dele, você sabe que você tem alguma coisa ali para fazer. Né? Que você vai ficar mais confortável de abrir uma posição, tanto a favor ou contra. Agora, quando você percebe que não está encaixando, você vai perceber primeiro do que outra pessoa que nunca faz o jogo do Liverpool. É o que acontece comigo, por exemplo, na Atalanta da Itália, que é um time que eu gosto muito de trabalhar. Se tem um jogo, por exemplo, na quarta-feira do italiano, entre Lazio e Chievo, e Atalanta e Roma, eu vou preferir fazer Atalanta. Ah, mas a Lazio é favorita. Eu vou preferir fazer Atalanta porque é um time que eu acompanho. É um time que eu sei quando o posicionamento defensivo está bem, quando a forma de roubar a bola está me agradando, como é que ela está avançando, como é que ela está finalizando. Percebe? Então, à medida que você está aqui há mais de um ano, né, vou botar um tempo aqui, há mais de um ano, fazendo os mesmos campeonatos, os mesmos times, você não precisa dar uma de louco de querer estudar o jogo 2 horas por dia. Ah, vou fazer uma pré-análise fodida. Não, você já sabe. Você vai olhar numa formação e ver, pô, o Zapata não está jogando no ataque da Atalanta. Eu já vi a Atalanta jogando sem o Zapata, perde um pouco de qualidade na parte da finalização. O Van Dijk não está jogando na zaga do Liverpool, pô, perde na defesa, mas também perde no ataque, porque o escanteio do Liverpool é muito forte quando o Van Dijk está lá, as bolas paradas. Né? O Firmino não está jogando, o que isso causa no Liverpool? Cara, você bate o olho na formação, você já sabe, você já tem essa lembrança visual do que aconteceu. Entendeu? Então, fica muito mais fácil quando você afunila os times que você vai trabalhar. Ah, Theo, você está me dizendo que eu só posso trabalhar 10 times? Não. Lógico que não. Eu estou te dizendo que dentro dos horários que você faz a sua organização, dos campeonatos e times que sobram dentro desses horários, seria muito interessante se você não ficasse fazendo tudo, mas desse uma afunilada. Né? Se tem um time que você costuma trabalhar, que você gosta de trabalhar, primeiro começa pelo campeonato. Tem um campeonato que você gosta de trabalhar, tem alemão 2 e tem o italiano, no mesmo horário. Ah, eu prefiro trabalhar o italiano. Esquece o alemão 2 então, vai fazer o italiano. Dentro do italiano tem Fiorentina e Napoli, e Juventus e Chievo. Pô, eu gosto de fazer o Napoli. Vai fazer o Napoli então, entende? Ah, mas eu não gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar odds baixas, por exemplo. Eu gosto de trabalhar odds mais altas. Cara, a característica de trabalho é contigo. Você vai desenvolver isso ao longo do tempo. Entendeu? Ah, eu gosto de trabalhar o Napoli. Gosto mesmo, mas o Napoli hoje vai jogar em casa contra o Chievo. O Chievo é o último colocado. O Napoli vai começar 1,20. Essa odd não me agrada. Beleza. Vê se tem outro time que você gosta de trabalhar jogando. Se não tiver, vai fazer outro jogo do italiano. Pelo menos você está dentro do campeonato que você gosta de trabalhar. Isso é um conselho que ninguém me deu na época, que eu achava que era besteira. Mas faz muita diferença. Porque à medida que você tem confiança para trabalhar um jogo, tudo fica mais fácil. Né? Você vai conseguir entrar no mercado sem medo. Você vai conseguir entrar no mercado embasando. Pô,
realmente eu conheço aqui o time do Napoli, cara. Nossa, tá muito forte. Aqui eu tenho confiança para entrar. Isso não quer dizer que você vai deixar a sua stake correr, que você vai tomar prejuízo porque você está vidrado no jogo. Não. Quer dizer que na hora de tomar suas decisões, mesmo que dê errado no curto prazo, porque aqui a gente trabalha com longo prazo, você vai ter o quê? Um embasamento do que você fez. Pô, tomei um prejuízo no Napoli, mas cara, o Napoli estava encaixadinho. Estava muito tranquilo de se trabalhar o Napoli. Né? Eu tive todos os motivos do mundo para entrar ali. Não deu certo, paciência. Na próxima semana vai ter outro jogo e vai ter um jogo do Napoli. Qual que eu vou escolher fazer? O do Napoli. Porque eu sei como é que o Napoli joga quando ele está bem. E eu sei quais são as dificuldades que ele tem. Então, cara, pra gente, eu não quero dificuldade no longo prazo, eu quero facilidade. E o que vai facilitar o meu trabalho? Ter uma visão de um time que eu já conheço. Quando virar a competição, quando terminar o campeonato, quais são as contratações que esse time que eu gosto de trabalhar fez? Pô, tirou um lateral que era lento, que não recuava, agora colocou um mais rápido. Deixa eu dar uma olhada nos primeiros jogos ali, como é que mudou um pouquinho o estilo desse jogo. Mas o restante está igual? Poxa, entende? É muito mais tranquilo de você identificar. É gostoso você pegar um jogo nada a ver para fazer, para ir mais ali na leitura e tal. Dá para fazer, mas a confiança mesmo de entrar, você vai ter nos times que você está acostumado a trabalhar. Por quê? Característica do campeonato e característica do time. Então não pense você que basta entender de futebol, basta gostar de futebol aqui. Quanto mais aprofundado for a sua leitura de jogo, e aí a leitura do que está rolando no jogo, melhor. Às vezes um detalhe, poxa, a característica da Real Sociedad, por exemplo, eles trabalham muito bem a bola parada. Você começa a perceber que, poxa, gosto de trabalhar o time da Real Sociedad porque eles exploram muito bem a bola parada. Você vai começar a trabalhar por conta disso. Poxa, mas a Real Sociedad na bola parada, eles sobem demais e deixam espaço para o contra-ataque. Então você já viu isso 2, 3 jogos, no próximo você já não vai cair nessa. Você já vai ver um escanteio, por exemplo, já vai ver o posicionamento da Real Sociedad e já vai ver que o time, por exemplo, um espanhol da vida já está ali pronto para contra-atacar. Um Getafe da vida está pronto para contra-atacar. Então você já começa a identificar o comportamento do time. Poxa, um Getafe vai jogar contra um Valência, fora de casa. Nossa, só está dando Valência, mas espera aí. Qual que é a característica do Getafe? Pô, é contra-ataque. Então você vê o Getafe sofrendo, porém já está vendo o tipo de posicionamento ali, o cara puxa um contra-ataque e mete um gol. Então, cara, estou fazendo o jogo do Valência porque o Valência está em cima do Getafe, porém estou acostumado a trabalhar os jogos do Getafe e do Valência e sei que, por mais que o Valência esteja bem na frente, na parte de trás o Valência está errando muito passe. Se ele está errando muito passe e a característica do Getafe é contra-ataque, eu tenho que tomar cuidado. Então olha como é que você vai... você não precisa estudar isso. Na semana que vem você sabe que vai rolar de novo, na semana que vem e na próxima você sabe que pode acontecer de novo. Por quê? Porque são as características. Quando você vê, não, peraí, hoje o Valência não está errando passe na defesa, está tudo compacto, estou marcando em cima e estou atacando bem. Opa, o Getafe não está conseguindo sair. Aí sim, você tem confiança para abrir uma posição. Então, afunilar o campeonato em cima da característica do jogo que você gosta e, lógico, dos horários, né? E afunilar os times. Não adianta você fazer os 24 times, 22 times dos campeonatos. Não adianta. Dá para fazer? Dá. Vira e mexe eu faço? Quando eu tenho só aquele horário disponível? Sim. Mas a confiança não é igual. Eu não vou usar a mesma mão em unidades num time que eu não conheço. Eu vou com o pé atrás. Entendeu? E não é situação, nossa, a forma de trabalho do Theo é usar menos dinheiro no time que ele não conhece. Não, é que realmente eu não tenho confiança. Entende? Para longo prazo, eu prefiro os campeonatos que eu gosto de trabalhar nos times que eu estou acostumado a trabalhar. Porque eu sei que a minha abertura e o meu fechamento de posição, a tomada de decisão de abrir e de fechar uma posição vai ser em cima do que eu estou enxergando, do que eu estou embasando de um time que eu conheço. Beleza? Então é um conselho para vocês que eu queria ter recebido lá atrás, para que vocês, no longo prazo, não precisa ser agora, num prazo de 1 ano talvez,
Vá afunilando, já vai separando os times que você gosta de trabalhar e experimenta fazer, por exemplo, o jogo desse time nessa semana, daqui a 15 dias faz de novo, ou daqui a uma semana faz de novo. E veja, identifica a característica. O que falta faz um jogador específico ali, que você estava acostumado a ver na outra semana. Sério, depois você me conta. Beleza? Na próxima aula nós vamos falar de análise pré-jogo aqui no Trade Esportivo e depois vamos falar um pouquinho de ferramentas avançadas de vídeo. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.